Olá, meus queridos alunos do ensino médio, em especial vocês, primeiro ano. Como vocês estão? Saudades, hein? O que vamos tratar aqui nesse terceiro bimestre? Em filosofia. Não esqueça, hein? Filô é amor, é amizade. Sofia, minha filha, significa conhecimento, sabedoria. Então, filosofia é o amor ao conhecimento, é a amizade, a sabedoria. É isso, tá bom? E nesse bimestre vamos destacar a filosofia medieval, na Idade Média, tá bom? Lembrando que nas aulas do segundo bimestre nós tratamos da filosofia pré-socrática, lembra da cosmovisão, o estudo do universo, natureza. Depois destacamos os três principais, posso colocar assim, da filosofia da Grécia, tá? Quem que é mesmo? Vocês lembram? Vamos lá. Sócrates, que foi mestre de Platão, e Platão foi mestre de Aristóteles. São os três, tá? E agora vamos falar de um outro contexto. Meus queridos, você querendo ou não, história, geografia, filosofia, sociologia, elas estão interligadas. Para você estudar filosofia, você tem que entender de história, o contexto histórico, pelo menos. Então, se é filosofia medieval, então qual o período da história? Idade Média. Idade Média, tá? O que foi Idade Média? Foi um período entre a Idade Moderna e a Idade Antiga. Pode ser essa resposta? Pode, mas vamos aprofundar nesse conceito. Vamos então? Acontece o que? A Idade Antiga, temos grandes impérios, em especial Grécia e depois o Império Romano, tá? Romano, é dos imperadores romanos. Mas depois os bárbaros. Quem que é os bárbaros? Que não eram romanos. Porque os romanos se achavam assim os melhores, os mais intelectuais. E os bárbaros era sem cultura para eles. Enfim, mas os bárbaros dominaram, tá? Dominaram os romanos e teve o que? Uma fusão aí da cultura dos bárbaros com a cultura romana, tá bom? Mas é importante destacar que começou a surgir os feudos e a figura do rei, do império. Tinha alguns reis, tinha, mas perdeu a força. Isso voltou na Idade Moderna, mas no período da Idade Média, os reis não eram quase nada. Como assim, professor? Quem mandava? Era o senhor feudal. Você falar senhor feudal, mas senhor fedor, né? Feudal, feudalismo, essa relação. E interessante que não tinha escravidão, tinha os feudos. O que eram os feudos? Era onde existia a produção e quem mandava naquela região era o senhor feudal. E muitos construíram castelos na Idade Média, tá bom? Tinha o seu exército. É importante destacar isso porque os feudos, eles quase não se comunicavam entre eles. Então, as regras desse feudo, geralmente a sua família, a geração da sua família ficava anos e anos naquele lugar. Tinha pouca... praticamente morreu a cultura da cidade, tá? Da cultura, enfim. Por isso que depois surgiu o renascimento cultural, o renascimento urbano, enfim, tá? Mas esse período era assim, em feudos, vários lugares. E por que é importante saber disso? Porque a única instituição, a mais forte, que tinha uma comunicação era a Igreja Católica. Nós estamos tratando da Europa, tá bom? Da Europa. Porque também tem a Idade Média também na Ásia, tem os árabes, os muçulmanos no caso, tá bom? Mas como estamos tratando da Europa,
que querendo ou não é a nossa referência de cultura ocidental, é importante destacar isso. Que a Igreja Católica tinha um poder, tinha posse também. Então, quem mandava nesse período da Idade Média é a Igreja Católica. Por isso que nesse período, nesse terceiro bimestre, vamos tratar de quê? Praticamente de dois grandes filósofos. Quem são? São Agostinho e São Tomás de Aquino. Tenho certeza que você já viu esse santo. Mesmo sendo evangélico, sendo espírita, sendo católico mesmo. Mas as ideias deles é muito interessante. Porque qual que é a essência da filosofia medieval? É harmonizar. É criar laços entre a razão e a fé. Tá bom? É tentar criar uma harmonia. É claro que a fé, a religião está acima de tudo. Então, essa filosofia está mais relacionado com a crença que a existência de um Deus. Tá bom? Primeira coisa que é importante isso é harmonizar a razão e a fé. E isso foi importante. Apesar que nesse período não tinha boa parte da população não sabia ler, não sabia escrever, vivia só no campo, tá bom? Então essas doutrinas não podem tirar nessa população, né? Mas foi importante isso porque não ficou aquela fé baseada somente nos costumes implantados pela Igreja Católica. Foi também pela razão. Isso muito baseado nas ideias, sabe de quem? De Paulo. Tá? Paulo da Bíblia, isso mesmo. Tá? E vocês vão ver depois que tanta filosofia de São Agostinho com São Tomás de Aquino está relacionado com Platão e Aristóteles. Olha que coisa interessante. Tá bom? Então esta aula só foi somente para explicar esse contexto para vocês, que vocês têm que compreender esse contexto. Uma forma que pode facilitar o conhecimento de vocês é vocês tentar imaginar como era viver naquela época da Idade Média. Tá? Um período que não tinha medicina praticamente, não tomava banho também, tá bom? É difícil tomar banho, tinha uns costumes muito estranhos. Depois pode pesquisar sobre os costumes da Idade Média, tá? E para entender o contexto que surgiu essas teorias, tá bom? Sendo que essas teorias até hoje existe algumas discussões e uma relevância no contexto da filosofia, tá bom? É uma aproximação da filosofia e a religião. Meus queridos, tá bom, né? Então, para próximas aulas eu vou explicar melhor sobre São Tomás de Aquino e São Agostinho para vocês, tá? E sobre a filosofia também dos árabes. Um grande abraço para vocês, saudade. Até a próxima, tchau para vocês!